Olá a todas e todos que estão acompanhando o nosso curso Mulheres e Direitos Humanos no Brasil. Hoje nós vamos começar a conversar sobre a participação política das mulheres. Bem, depois de ter conversado sobre a Lei Maria da Penha, que diz respeito à violência doméstica, e sobre a Lei do Feminicídio, hoje nós vamos mudar um pouco de tema e vamos discutir o direito à efetiva participação política, que também é um dos direitos das mulheres e ao qual devemos prestar especial atenção. Importa observar que o direito à participação política, os direitos políticos de forma geral, são direitos da população como um todo. Mas, historicamente, esses direitos foram cerceados, foram limitados em relação às mulheres e, por isso, é necessário discutir também os direitos políticos quando falamos de direitos humanos e, especificamente, de direitos das mulheres. Nós vamos nos aprofundar aqui em relação ao número e à porcentagem de candidatas, de mulheres que se apresentaram às eleições na Câmara dos Deputados no Brasil. Mas, antes disso, importa fazermos alguns esclarecimentos sobre o porquê estamos falando de direitos políticos das mulheres e porquê, até hoje, essa ainda é uma questão sensível. Talvez esse gráfico já nos adiante o porquê estamos falando de uma situação delicada e que merece a atenção do Estado e da sociedade brasileira. Aqui, só de olhar, nós vemos que há uma diferença significativa entre o número de candidatos homens e o número de candidatas mulheres à Câmara dos Deputados no Brasil. Assim como também é perceptível a diferença entre mulheres e homens eleitos para ocupar um assento na Câmara dos Deputados. Então, aqui nós já temos um indicativo do porquê precisamos tratar este assunto. Porque não se trata apenas de falar em um direito formal à participação política ou em direitos políticos formais. Não, nós também precisamos nos preocupar com seus aspectos materiais. Isso é, com a efetiva garantia de que homens e mulheres disporão de condições iguais, de condições equivalentes ao participarem de pleitos eleitorais. E na sequência vamos ver que na inexistência dessas condições equivalentes é que se torna necessário a apresentação de ações afirmativas para corrigir as distorções que nós temos. Bem, quando falamos de direitos políticos formais, nós queremos dizer a respeito da positivação desses direitos, isso é, desses direitos serem igualmente assegurados na legislação, e aqui eu falo tanto da legislação nacional, quanto posso fazer referência a tratados internacionais que vão falar dos direitos políticos como direitos humanos. Então, esse é o primeiro momento. Olha, é necessário que tanto mulheres como homens tenham assegurados na legislação uma igualdade de direitos políticos. No caso brasileiro, somente em 1932 foi assegurado às mulheres o direito de votarem e de serem eleitas. E assim, apenas em 1933, em 3 de maio de 1933, que pela primeira vez as brasileiras puderam ir às urnas, votar e serem também votadas, no caso, para a Assembleia Nacional Constituinte de então. Bem, anteriormente já haviam algumas hipóteses em que mulheres poderiam votar, mas se tratava de um voto facultativo em oposição ao que
existia para os homens, motivo pelo qual a maior parte das mulheres não votava. E também, né, não era facultado a todas as mulheres esse direito de voto. Nós podemos mencionar, por exemplo, a figura de Mieta Santiago, que foi a primeira mulher a buscar na justiça o direito de votar e de ser eleita. Ela é uma mineira, advogada mineira, que por meio de um mandado de segurança conseguiu o direito de votar e de ser eleita, antes, né, de 1932, na década de 20, mais precisamente. Contudo, isso são exceções. A regra, até 1932, era que mulheres não votavam. E mesmo na ausência de uma proibição expressa no texto constitucional, entendia-se pela impossibilidade das mulheres exercerem o direito ao voto, ou mesmo de se candidatarem. Bem, a partir de 1932, temos então esse direito formal das mulheres participarem do processo eleitoral, tanto na condição de eleitoras como na condição de candidatas. Entretanto, especificamente no que diz respeito à condição de candidatas e de candidatas eleitas, percebemos que há um gap de gênero, há uma diferença que motivada pelo gênero, significativa na posição em que as mulheres e que os homens ocupam nesse espaço. Aqui percebemos que o número de candidatos homens, historicamente, é superior ao de mulheres. O número de candidatos homens está nessa linha roxa. Então, ele é historicamente superior a linha azul clara, que diz respeito ao número de candidatas. Contudo, nós também podemos observar que o número de candidatas à Câmara dos Deputados no Brasil tem crescido. E mais para frente nós vamos entender o porquê desse crescimento ou o que tem possibilitado esse crescimento. Por outro lado, nós também vemos que o número de candidatos homens eleitos, a linha rosa, é superior à de mulheres, é significativamente superior à das mulheres, que é representada pela linha azul escura. E a gente observa que em 2018 foi quando o Brasil obteve o maior número de candidatas à Câmara dos Deputados eleitas, chegando a 77, cerca de 15%. Enquanto, por outro lado, temos um número de candidatos homens eleitos que supera os 400, como vocês podem ler. Então, ainda que tenhamos o maior número de mulheres eleitas hoje para a Câmara dos Deputados do Brasil, a diferença ainda é muito significativa. E por isso, a questão dos direitos políticos das mulheres ainda permanece como uma questão central para a nossa democracia. Porque uma democracia que exclui uma parcela significativa de sua população dos processos decisórios, dos processos legislativos, é uma democracia que não se apresenta para toda a sua população. É importante que sejam desenvolvidos mecanismos para aproximar o maior número possível de pessoas desses momentos decisivos, desses momentos legislativos, desses espaços de tomada de decisão e de deliberação. E exatamente sobre esse processo que nós vamos conversar aqui hoje. Bem, o sufrágio feminino no Brasil, então, ele começa em 1932, como nós temos aqui. Então, o voto feminino, as mulheres puderam passar a votar e a ser eleitas em 1932. Então, aqui nós temos um direito formal ao voto. Isso quer dizer que essas mulheres vão exercer amplamente esse direito, principalmente no que se refere a se candidatarem a cargos eletivos e serem eleitas. Bem, se retornarmos ao gráfico anterior, do slide anterior, podemos ver que foi um processo histórico
muito difícil e um processo histórico que, mesmo 60 anos, né, após o sufrágio feminino, ou o voto feminino, ele ainda apresenta alguns percalços. Então, retomando o slide anterior, podemos observar aqui que essa linha roxa, ela indica o número de candidatos. E aí, em 1994, nós ainda temos um número de candidatos homens significativamente superior ao número de candidatas mulheres, que é representado pela linha azul claro. E também, né, mesmo após isso, em 1994, né, mais de 60 anos após o sufrágio feminino, nós ainda temos um número de candidatas eleitas, representada pela linha azul escuro, significativamente inferior ao número de candidatos eleitos, que é representado pela linha rosa. Isso ainda é uma diferença muito significativa, mesmo se observarmos as últimas eleições para a Câmara dos Deputados ocorridas em 2018. Nessa ocasião, tivemos o maior número de mulheres eleitas para ocupar um assento na Câmara dos Deputados. Foram cerca de 15% desses assentos que passaram a ser ocupados por mulheres. Mas, ainda assim, isso representa cerca de 77 mulheres eleitas, em oposição a mais de 400 homens eleitos para a Câmara dos Deputados. Então, aqui nós percebemos que ainda há um gap de gênero, ainda há uma diferença significativa entre os assentos ocupados por mulheres e por homens. Assim como o número de candidatos homens continua sendo significativamente superior ao número de candidatas mulheres. Contudo, é possível observar que em 2010, a partir, né, de 2010, nós temos um crescimento que tem se mostrado contínuo do número de candidatas mulheres, em oposição, né, ao número de candidatos homens, cujo crescimento foi refreado. E mais para frente nós vamos discutir o porquê tanto desse crescimento do número de candidatas mulheres, como do crescimento, como do refreamento, né, da diminuição do crescimento do número de candidatos homens. Mas muito bem, retornando, né, à nossa linha do tempo, temos o voto feminino em 32, a Constituição de 1988, conhecida também como Constituição Cidadã, que trouxe, né, uma ampliação de direitos, que permitiu a participação em sua elaboração no processo constituinte de uma série de grupos. Então, vem daí nessa denominação de Constituição Cidadã. Foi uma Constituição que recebeu a participação de diversos grupos sociais, incluindo aqui, né, a chamada Bancada do Batom, um grupo de mulheres que participou da Constituinte, ainda que, né, o número de mulheres e de homens na Constituinte fosse significativamente diferente. Bem, então, observando que, mesmo após 60 anos, desde o início, né, do sufrágio feminino no Brasil, mesmo com a Constituição de 1988, que é a chamada Constituição Cidadã, manteve-se a discrepância entre o número de mulheres e de homens que participavam, né, das eleições como candidatos e também entre aqueles que chegaram a ser de fato eleitos. Então, em 1995, nós temos o que chamamos da primeira lei de reserva de vagas. Isso é, a primeira vez em que houve uma reserva de vagas nas eleições para as mulheres. E aqui importa fazer distinção entre reserva de vagas nas eleições e reservas de assentos no parlamento.
São duas formas de ações afirmativas, de cotas, que podem ser implementadas, mas que trazem efeitos distintos. No caso do Brasil, nós temos atualmente uma reserva de vagas nas eleições proporcionais, como nós vamos discutir mais para frente. Isso significa que os partidos eles precisam reservar um número mínimo de vagas para as mulheres se candidatarem. Então, uma porcentagem mínima, no caso 30%, dos candidatos e das candidatas de um partido os partidos devem registrar um mínimo de 30% de candidatos de cada gênero. O que, na verdade, atualmente tem significado que um mínimo de 30% de mulheres é registrado. A outra opção, que não é a adotada no Brasil, é a de uma reserva de assentos no parlamento, que poderia indicar que, independente do número de candidatos, uma porcentagem mínima de assentos na Câmara dos Deputados, por exemplo, deveria ser ocupada por cada gênero ou por mulheres. Existem alguns estados, que optaram por essa lógica, mas não é o caso do Brasil, em que nós temos uma reserva de vagas nas eleições e não no parlamento especificamente. Bom, em 1995, nós tivemos a nossa primeira legislação que diz respeito à reserva de vagas. Isso é, há uma reserva de um percentual mínimo de candidatos, no caso de candidatas mulheres, que deveriam ser apresentadas às eleições de 1996, que no caso foram eleições municipais. E aí, em 1997, nós temos pela primeira vez a positivação dessa perspectiva da reserva de vagas também na legislação referente às eleições federais. Mas vamos olhar um pouco para a legislação de 1995, a primeira vez que o Brasil passou a ter uma reserva de vagas. Bem, o texto que adveio de um projeto de lei, número 783, ele foi subscrito por 27 deputadas. E, segundo esse projeto de lei, cada partido ele poderia registrar candidaturas para as eleições que obedecerem ao sistema proporcional. Isso o sistema proporcional é aquele que se aplica à eleição de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, certo? Então, sendo um mínimo de 30% das vagas destinadas às mulheres. E a redação da Lei 9.100 de 1995, em seu artigo 11, que estabeleceu essa primeira reserva de vagas. Vejamos o texto da lei. Artigo 11. Cada partido ou coligação, lembrando que à época ainda eram permitidas coligações para as eleições proporcionais. Então, cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara Municipal até 120% do número de lugares a preencher. Parágrafo 3º. 20% no mínimo das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de mulheres. Observa-se que a ideia inicial do projeto de lei era uma reserva de 30%, mas acabou se efetivando uma reserva de 20%. Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração se inferior a meio e igualada a 1 se igual ou superior, aí apenas para efeitos de como vamos verificar essa porcentagem mínima de 20%. Então, aqui importa observar que havia uma reserva de 20% e que essas vagas deveriam ser preenchidas por candidatas mulheres. Esses elementos são importantes porque eles sofrerão alterações quanto da lei de 1997, referente às eleições federais. Muito bem. Então, em 96, nas primeiras eleições municipais, em que houve uma reserva de vagas, cada partido ou coligação deveria registrar
20% de seus candidatos para as eleições proporcionais sendo mulheres. Muito bem. Aí, em 1997, essa lógica da reserva de vagas foi exportada também para as eleições federais. Então, foi feita uma alteração no artigo 10º, foi feita uma inclusão no artigo 10 da Lei 9.504 de 97, de forma a incorporar a perspectiva da reserva de vagas. Nos termos do artigo 10, cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, até 150% do número de lugares a preencher. Parágrafo 3º vai dizer: do número de vagas resultantes das regras previstas nesse artigo, cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Então, aqui nós temos um elemento importante para a compreensão desse novo dispositivo. Primeiro, se na lei de 1995 nós tínhamos a palavra preencher, agora a obrigação trazida em 1997 é de reservar. Aqui será aberta margem para o discurso que muitos ainda reproduzem atualmente, de que as vagas estão reservadas, elas não foram preenchidas por mulheres, porque muitas mulheres não estão interessadas em participar da vida política. Há quem diga até que muitas mulheres vão preferir ficar assistindo jornais, fazer críticas, ou mesmo ficar em casa, ao invés de participar da vida política nacional. Então, esse não é um discurso exatamente novo, esse é um discurso que vigorou a partir de 1997 e que a redação então em vigor do parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 9.504 permitiu. Então, à época, os partidos políticos eles reservavam essas vagas, entre aspas, mas não necessariamente as preenchiam. Por isso, que vocês forem lembrar do gráfico que apresentamos anteriormente, mesmo após 1997, o número de mulheres candidatas não se alterou muito, porque os partidos utilizaram deste argumento. E é importante observar que a mesma Lei 9.504, ela aumentou a porcentagem de candidatos que cada partido ou coligação poderia apresentar nas eleições proporcionais. Então, antes, nós tínhamos 120% dos cargos em disputa. A partir de 1997, nós passamos a ter 150%. Então, o que se criou aqui foi uma ampliação do número de vagas disponíveis, para os partidos e coligações apresentarem candidatos. Em contrapartida, há uma não exigência de que 30% dessas vagas fossem de fato ocupadas por mulheres. Elas precisavam apenas estar reservadas. E aí vigorou esse argumento, por que não, mesquinho, de que muitas mulheres simplesmente não têm interesse pela vida política e por isso não participam das eleições como candidatas. Bem, a alteração significativa que vai vir sobre essa matéria ocorreu em 2009. Em 2009, o parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 9.504 foi alterado pela Lei 12.034 de 2009, de forma a mudar também a obrigação dos partidos políticos. Então, a partir desse momento, o parágrafo 3º passou a vigorar com a seguinte redação:
Do número de vagas resultantes das regras previstas nesse artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Então, a obrigação de reservar foi substituída pela obrigação de preencher. E aqui, né, se retornarmos para o gráfico, aqui nós vamos observar que a partir de 2010, que nós temos um crescimento mais significativo do número de candidatas mulheres. E isso pode ser correlacionado exatamente com essa alteração na legislação que diz respeito à reserva de vagas. Contudo, ainda houve tentativas de alguns partidos e coligações de tentar burlar novamente essa regra. Então, novamente, eles tentaram levantar, né, a bandeira de que, então seria necessário preencher 30%, considerando o total máximo de candidaturas e não o total de candidaturas efetivamente apresentado. Gente, importante lembrar aqui que é raro, né, assim, não é exatamente muito frequente, que os partidos políticos eles preencham em todas as eleições essa cota máxima de candidatos. Então, por isso que se a gente fosse pensar que esse dever de preencher 30% em relação à quantidade total de candidaturas possíveis, traria novamente uma distorção e mitigaria os efeitos da reserva de vagas. Mas nessa ocasião, a jurisprudência entendeu que não. Olha, nós temos que calcular esses 30% efetivamente sobre o número de candidaturas apresentadas. E aí a gente observa também um fenômeno muito interessante, que é exatamente em 2010 que o número de candidatos homens à Câmara dos Deputados decresce, diminui pela primeira vez. Isso por quê? Porque passamos a ter um teto do número de candidaturas de homens passíveis de serem apresentadas, que esse número não pode ser superior a 70% do total de candidatos apresentados por aquele partido ou coligação. Então, em 2009, é quando nós temos essa primeira mudança legislativa que vai dotar de maior efetividade a reserva de vagas. Então, a partir desse momento, aquele argumento levantado em 1997 de que mulheres não se interessam por política, que é um argumento assim, de índole muito duvidosa, mas que mulheres não se interessam por política e por isso não ocupam as vagas, não é um argumento mais que atende ou que pode ser usado pelos partidos políticos, porque eles de fato passam a ter a obrigação de preencher 30% das vagas, né, das candidaturas que irão apresentar as eleições proporcionais com pessoas de cada gênero. No caso, cada gênero será uma alteração jurisprudencial trazida em 2018. Disso nós vamos falar na próxima aula. Mas, de toda forma, 30% de candidatos de cada sexo, ao mínimo, presente nas listas, né, de candidaturas de cada partido ou coligação, então, né, em 2009. Isso já traz, né, um impacto para aumentar o número de mulheres que esses partidos encontraram para se candidatar às eleições já em 2010. Bem, essas foram as alterações legislativas que foram apresentadas nesse período. Na próxima aula, nós vamos conversar também sobre alguns entendimentos jurisprudenciais que contribuíram para um crescimento, né, desse gozo efetivo de seus direitos políticos por parte das mulheres. Então, outras medidas adotadas
no âmbito dos entendimentos do STF e do TSE que favoreceram a participação das mulheres na política. E vamos também conversar um pouco mais sobre alguns dos desafios que permanecem para essa participação política das mulheres. Então, até a próxima aula. Muito obrigada.